Paz do Senhor Jesus para todos, inclusive aos pré-adolescentes. Eu gostaria aqui de gravar uma palavra, um estudo para ajudar a fortalecer a fé e a convicção dos pré-adolescentes, para de alguma maneira poder ajudá-los na caminhada cristã. Eu me encontro aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versos 12, medite comigo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui você já percebe sobre o assunto que eu quero tratar nesse vídeo, nesse pequeno vídeo. É sobre salvação. E para iniciarmos esse assunto, nós precisamos observar o que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja dos Filipenses. Ele disse: olha, como vocês obedeceste não somente na minha presença, agora muito mais na minha ausência. E aí ele completa dizendo: desenvolva a vossa salvação. Mas não é somente desenvolver, vocês precisam, jovens, pré-adolescentes, ter temor e tremor para que vocês consigam desenvolver a salvação de vocês da melhor maneira possível. Se você for pegar, por exemplo, um engenheiro civil, ele vai elaborar um projeto de um prédio, ele vai passar a limpo num caderno, ele vai desenhar aquele projeto, aquela planta daquele prédio que ele quer fazer, que ele vai mandar um profissional fazer. Mas só que para ele desenvolver aquele projeto, demora dias e dias, semanas talvez, ou até meses, porque um projeto para ser desenvolvido requer raciocínio, requer pensamento, a gente pensar no que a gente vai fazer. Aquele engenheiro civil, ele desenvolve, ele projeta aquela planta daquele prédio, e aí ele dá um pedreiro ou um mestre de obra que saiba ler o projeto para desenvolver com todo cuidado aquele projeto que o engenheiro criou. Então, dentro do nosso plano de salvação, o criador da nossa salvação, o autor da nossa salvação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos providenciou, nos deu essa salvação para que nós possamos, assim como um pedreiro que recebe o projeto da mão do engenheiro, desenvolvê-la com temor e tremor. Um projeto não é desenvolvido da noite para o dia. Um projeto, para que ele seja bem desenvolvido, o nome já diz, fala de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento da noite para o dia. Desenvolvimento fala de tempo. Desenvolvimento fala de perseverança. Desenvolvimento fala de dia após dia, você se aplicando para aquela determinada coisa, trabalhando em cima daquela determinada coisa. Então, aplicando isso à minha vida e à minha salvação, como eu posso desenvolvê-la com temor? Que quando eu puxo isso para a minha salvação, eu entendo que desenvolvê-la fala de dia após dia eu ter cuidado para cada dia manter a minha salvação, não entristecendo o Espírito Santo com as minhas atitudes, não desprezando a graça de Deus que há em mim, por qualquer coisa que seja. Então, eu quero aqui abordar alguns tópicos, não muitos, que nos ajudará a manter a nossa salvação. Porque nós precisamos entender uma coisa, nós já temos a salvação. A Bíblia diz: conservas o que tem. A nossa salvação nós já temos.
Então, a nossa tarefa se torna fácil, porque nós já temos a salvação e temos a ajuda do amigo consolador, Espírito Santo, para nos ajudar a manter e a preservar a nossa salvação. Então aqui eu posso separar, aqui eu não tenho nada escrito aqui, irmão, porque não é nada técnico não. É tudo tirado do coração e daquilo que a gente vive cotidianamente. O primeiro tópico aqui que Deus trouxe ao meu coração para te explicar de que maneira você pode desenvolver a tua salvação com temor, ou seja, com cuidado, com lisura, é obedecer. Para que o homem consiga desenvolver, para que o jovem consiga desenvolver a sua salvação com cuidado, conseguindo manter a salvação enquanto ele estiver aqui na terra, ele precisa ser obediente à palavra de Deus. Ele precisa ser um jovem que tem sede de obedecer a Deus. A Bíblia diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para que eu consiga desenvolver a minha salvação com temor, eu preciso guardar a palavra de Deus. O salmista Davi, ele estava nesse constrangimento do homem carnal com o homem espiritual, um embate, uma luta da carne contra o espírito. Mas quem vence é aquele que está mais forte dentro de mim e de você. A Bíblia diz que daquele que vos deixar ser vencido vos tornará escravo. E o salmista Davi estava nesse constrangimento quando ele disse: como purificará o jovem o seu caminho? É como se o homem carnal estivesse dizendo para ele que não tem esperança de ser puro. Não havia possibilidade de ser puro. Mas o homem interior, que conhece a palavra de Deus, dá um grito maior e diz: observando a palavra de Deus, é que o jovem consegue purificar o seu caminho. Então, o primeiro tópico aqui, para que esse vídeo não fique muito grande, você consegue desenvolver, trabalhar na sua salvação, sendo obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o conteúdo necessário, ela tem as instruções necessárias para que a gente aprenda a rejeitar o pecado, a rejeitar as coisas que desagradam a Deus e ser obediente e conseguir guardar intacta a nossa salvação. O segundo ponto que eu posso aqui separar, que eu posso aqui mencionar, para que possa nos ajudar a desenvolver esse projeto de salvação, é humildade, que trabalha junto com simplicidade. Para que eu consiga desenvolver a minha salvação com temor, eu preciso ser uma pessoa humilde, eu preciso ser uma pessoa de natureza quebrantada. A Bíblia diz no livro do apóstolo Pedro que Deus nos chamou para sermos participantes da sua natureza, ou seja, eu só tenho como desenvolver a minha salvação com temor e tremor quando eu abro mão da minha natureza pecaminosa, quando eu abro mão do meu ego, do meu eu, das minhas convicções, das minhas certezas, que são certezas da carne, e me humilho debaixo da potente mão de Deus e acolho o que Deus tem para mim. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos participantes da sua natureza, livrando-nos da corrupção que há no mundo. Deus, ele nos convida, nessa passagem, a abrirmos mão da nossa natureza
e nos dá o privilégio de sermos participantes da natureza de Cristo, uma natureza santa, uma natureza pura e uma natureza divina. Segundo tópico que vai te ajudar e me ajudar a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor é a humildade e a simplicidade. Seja uma pessoa simples, amado. Jovens, pré-adolescentes. Seja uma pessoa simples, um jovem simples. Um jovem que vive sem preocupação, sem fardo, sem peso. A única coisa que Deus quer de você é que você apenas obedeça a palavra. Não é que você faça coisas que estão fora do teu alcance. Viva uma vida tranquila, em paz com seus pais, em paz com seus amigos. O que depender de você, tenha paz com todos os outros jovens da sua idade, com todas as pessoas. Seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa compassiva, uma pessoa cheia de amor. Tudo isso envolve a humildade. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Jesus não estava cheio de si, por isso ele pôde vencer na cruz. Então você precisa se esvaziar das suas vontades. Você precisa se desprezar, se despojar do corpo da carne, das vontades carnais e viver a vontade de Deus para a sua vida. E o terceiro e último tópico, dentre vários, mas só irei abordar 3, obediência, humildade, simplicidade e santificação. Seja uma pessoa, amados, para que a sua salvação seja bem desenvolvida, uma pessoa que tenha em você, jovens, o desejo de ser santo, porque o Deus que você serve é santo. O Deus que você serve é separado. A Bíblia diz, assim como aquele que vos chamou, você, jovem, foi chamado e separado desde o ventre da tua mãe. A Bíblia diz que como o que te chamou, Jesus, é santo, você também, jovem, precisa ser santo. Você precisa, jovem, controlar o que sai da sua boca. Você precisa, jovem, dominar o que você pensa, dominar o que você fala. Você precisa, jovem, avaliar as amizades que você anda. Você precisa ser uma pessoa que tem em você os exemplos de Cristo. Você não vê Jesus, ele misturado em todos os meios. O meio que Jesus estava misturado era para pregar o Evangelho. Era para pregar a palavra de Deus. Seja um jovem que tem nos lábios a palavra de Deus pronta para quando chegar junto de um pecador, ele sentir que de você sai virtude. Ele sentir que você tem o exemplo de Cristo. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento e exemplo que houve em Cristo. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade daquele que me enviou, porque a vontade de Deus levava Jesus a acertar em todas as suas decisões. A vontade de Deus estava em Jesus e precisa estar em mim e em você, jovem. Seja um jovem que tem sede de santificação, um jovem diferente, um jovem que ora, um jovem que lê a Bíblia todos os dias e adquire mais de Deus. Todos os dias que você lê a Bíblia, Deus vai te ensinar coisas novas. Deus vai te fazer crescer na graça e no conhecimento, assim como Samuel, assim como João Batista, assim como Jesus, jovens que cresceram e tiveram toda a sua juventude perante o Senhor, se entregando de todo o coração, jovens que cresceram separados, se cresceram se santificando e se dedicando ao ministério da oração e da palavra. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, e essa é a vontade de Deus, a nossa santificação,
Jovem, santificai-vos por meio da palavra. Santificai-vos por meio da oração. Santificai-vos por meio da obediência a Deus e aos pais. Louvado seja Deus. E Deus vai se agradar de ti, jovem. E Deus vai começar a te abençoar. E Deus vai começar a te fazer compreender coisas extraordinárias, como Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque Samuel era um jovem aplicado, era um jovem dedicado, era um jovem que talvez poderia ser que ele brincasse, teria o seu momento de jovem, de juventude, mas era um jovem que amava a Deus acima de tudo. Ele tinha Deus como prioridade, ele vivia dentro do templo, criado aos pés do sacerdote, servindo o tempo todo a Eli, e recebeu a recompensa, recebeu o galardão, recebeu o prêmio. Jovem, se dedique mais, busque mais ao Senhor, porque os que buscam o Senhor de nada tem falta. Os que buscam ao Senhor têm vida e vida eterna. Jesus disse: os que creem em mim de maneira nenhuma será confundido ou envergonhado. Creia em Jesus, jovens. Não deixe nada tirar vocês do foco. O apóstolo Paulo disse: como vocês obedeceram na minha ausência, agora muito, na minha presença, agora muito mais na minha ausência. Deus não quer pessoas que só obedeçam quando o pastor está vendo, quando o líder está vendo, quando os pais estão vendo, mas pessoas jovens que entendam que os olhos do Senhor estão sobre você em todos os momentos, contemplando todas as suas atitudes. É isso que Paulo estava dizendo: não obedeçam somente na minha presença, muito mais na minha ausência, porque na minha presença os meus olhos veem vocês, mas na minha ausência é os olhos como chama de fogo, que não sai de cima de você, jovem. Como você tem sido jovem no colégio? Como você tem sido jovem em quatro paredes com seus pais? Você tem obedecido aos seus pais como manda a palavra? Jovem, em tudo obedeça aos seus pais. Você tem sido um jovem exemplo na sua rua? Um pré-adolescente separado, que tem graça de Deus, que está apto e digno a receber de Deus o que você está pedindo? Louvado seja Deus. Jesus é santo, jovem. Jesus é fiel. Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar ricamente. E eu quero encerrar esse vídeo lançando uma bênção sobre a sua vida. Você que irá ouvir esse vídeo, que você, em nome de Jesus, tenha a graça de Deus, tenha vida no altar, tenha fogo no coração, para ser santo e andar segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo em tua vida força espiritual. Eu profetizo em tua vida sede, desejo de buscar o Senhor. Em nome de Jesus, jovem. Levanta-se em oração, jovem. Cria propósito com Deus, jovem, à madrugada. Busca o Senhor de todo o coração, enquanto se pode achar. Amém? Em nome de Jesus.